Jovem Pan News. Hashtag partiu pra cima. Esta é a Jovem Pan News Campinas. ZYK 716. Jovem Pan. Campinas Radiodifusão Limitada. AM 1230. A sua Jovem Pan News Campinas. Jovem Pan. A rede da informação. Ouvintes da Jovem Pan News Campinas, nosso contato agora é com o candidato a governador pelo PSDB, líder nas pesquisas, João Dória Júnior. Muito bom dia, João. Milton, bom dia a você, bom dia ouvintes da Jovem Pan, do Jornal da Jovem Pan e os ouvintes de Campinas e da região metropolitana. Quero começar fazendo uma pergunta sobre criminalidade. A criminalidade cresceu muito nas pequenas e médias cidades do interior do estado. Como combater essa criminalidade, João? Bem, com uma política de segurança muito firme, Milton, e é isso que nós faremos. São Paulo já tem os melhores índices de segurança do país e você mede isso por um fator determinado pela ONU, que é o número de homicídios para cada 100 mil habitantes. São Paulo tem 7,4 homicídios para 100 mil habitantes, é o menor índice do país. São Paulo é 5 vezes mais seguro do que o Rio de Janeiro, 9 vezes mais seguro do que os principais estados do Nordeste do país. Mas não basta você ter índices bons, é preciso que a população também tenha o sentimento e a percepção de segurança. E o que nós vamos fazer, Milton? Se você me permite, vale a pena, porque esse é um tema prioritário nesta campanha. Primeiro, o BAEP. Campinas já tem um BAEP, que é a Força Tática da Rota, ou seja, são os melhores, é a elite da elite. A Polícia Militar já é a melhor do Brasil. Agora nós temos o BAEP, que é o batalhão da Rota, em 5 cidades. Campinas é uma delas. Nós vamos levar para 22 cidades do estado de São Paulo. São batalhões poderosos, não só na força tática, no armamento, como na quantidade, de 200 até 400 policiais militares. Vamos valorizar a Polícia Civil e a Polícia Militar e gradualmente estudar a remuneração destes policiais, destes servidores. No caso da Polícia Civil, uma atenção especial nas delegacias, Milton, para que as delegacias tenham o padrão poupa-tempo. As delegacias da Polícia Civil não estão em boas condições de maneira geral e só sobrevivem muitas vezes graças ao apoio de prefeitos. Não faz sentido isso. Nós temos que ter delegacias com equipamentos, com tecnologia, condições físicas, não só para os servidores, os policiais, os delegados, investigadores, servidores, mas também para a população. A população precisa entrar numa delegacia e ter confiança no espaço e na ação e na atitude daqueles que vão recebê-los. Outro aspecto importante é colocar e comprar armamentos de última geração para a Polícia Militar e para a Polícia Civil. Não faz sentido bandido ter armas de melhor qualidade, mais modernas do que a polícia. Então, vamos investir sim, como é a prioridade, vamos destinar recursos para a compra de armamentos de última geração, para a proteção da população, a proteção do patrimônio e a proteção, evidentemente, dos próprios policiais. Investir igualmente, Milton, no Corpo de Bombeiros. Não lembrar dos bombeiros que são Polícia Militar apenas no momento das tragédias, quando eles salvam milhares de vidas. Vamos equipar adequadamente o Corpo de Bombeiros nas unidades em todo o estado de São Paulo. São verdadeiros heróis, precisam ter equipamentos mais modernos para o combate a incêndio, a tragédia, salvar vidas e, obviamente, também defender a própria vida desses policiais militares que atuam no Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo. Investir igualmente, Milton, na inteligência policial. Estou alongando um pouquinho, porque esse é um tema que os seus ouvintes, Claro. os ouvintes da Jovem Pan, têm interesse em ouvir de forma completa. Verdade. Inteligência policial é investir em processos investigativos, valorizar e oferecer também condições técnicas para a polícia técnica, a polícia científica da Polícia Civil, porque você, ao investigar melhor, você previne novos crimes. Então vamos dar condições para isso, com equipamentos, com tecnologia, investir em tecnologia preventiva, como o monitoramento através de câmeras. Em São Paulo nós fizemos isso. São Paulo tinha 74 câmeras, é ridículo até. A gestão do PT ainda pagava 5 milhões de aluguel por ano pelas câmeras e pelo monitoramento. Só realmente gestores do PT para fazer uma bobagem dessa, né? Hoje São Paulo tem milhares de câmeras próprias, câmeras conectadas de supermercados, shoppings, condomínios que na sua área externa
estão conectadas ao Copom, ao sistema Detecta da Polícia Militar, com monitoramento 24 horas por dia. Vamos levar esse mesmo programa para as grandes e médias cidades do interior, juntamente com os prefeitos. Obviamente temos que fazer isso de maneira articulada com os prefeitos, na área urbana dos municípios, é o caso de Campinas, e também entradas e saídas de rodovias e estradas vicinais. E por último, uma lembrança, que é a polícia de drone. São Paulo, capital, teve implantada por nós a primeira polícia de drones, a Dronepol, que é muito útil. Os drones têm levado imagens ao vivo durante o dia para o Detecta, para o Copom, sem que você veja, sem que você saiba e perceba, porque eles são silenciosos e voam até 1.000 metros de altitude, mas ajudam muito no policiamento preventivo da cidade e vão ajudar muito no interior na prevenção de roubo de cargas, que infelizmente acontece ainda em alguma escala no interior paulista, e também para a vigilância de fazendas para evitar as invasões de propriedades rurais. E finalizo, Milton, nesse tema e agradecendo mais uma vez pela pergunta, porque segurança, repito, é prioridade absoluta da nossa gestão. Resumo numa frase o sentimento que temos em relação à segurança pública no estado de São Paulo. É polícia na rua e bandidos na cadeia, Milton. Eu quero perguntar agora sobre educação. Os projetos sobre a educação para o estado de São Paulo, né, já também interligando a sua última resposta, para tirar esses jovens, né, diversos jovens no mundo das drogas, da criminalidade. Sobre os projetos de educação que o senhor vai fazer caso seja eleito governador de São Paulo. Muito importante também, ao lado de segurança pública, saúde e educação, são três das maiores prioridades, Milton. Na educação, temos que apoiar a educação cada vez mais municipalizada. Aliás, acertadamente, é assim nos países civilizados do mundo. O que nós precisamos, evidentemente, é oferecer boas condições para os prefeitos municipais terem a possibilidade de investirem na qualificação de professores e na melhoria física e nas condições de atendimento aos seus alunos, desde as creches até a pré-escola, ensino básico, ensino fundamental. Fazendo este apoio, investir fortemente também na educação profissionalizante, Milton, com as ETECs e as FATECs. ETECs e FATECs são do Instituto Paula Souza, pertencem ao governo do Estado de São Paulo, são cursos de altíssima qualidade, gratuitos, diferentemente do SESI e do Paulo Scaff, que cobra pelos cursos. O governo de São Paulo não cobra e não cobrará, continuará oferecendo cursos gratuitos de alta qualidade e o material necessário para o ensino técnico nas ETECs e FATECs. Campinas já tem 2 ETECs, tem uma FATEC. Nós vamos ampliar, no caso específico de Campinas, os cursos, a oferta de cursos, e cursos vinculados ao interesse também da livre iniciativa. E por que isso, Milton? Para permitir que alunos, já no último ano do seu curso, seja na ETEC, seja na FATEC, já tenham um emprego garantido nas indústrias, no agronegócio, nos setores de biotecnologia, de ciência, inovação, energia e a área química, nesta região metropolitana de Campinas. Portanto, todo o apoio ao ensino técnico profissionalizante. Você imagina a alegria de um aluno que no último ano da ETEC ou da FATEC já recebe proposta de emprego, alguns já o emprego efetivado, com carteira assinada, com sistema de previdência privada, com assistência médica, assistência odontológica, vale-refeição, vale-transporte e outros benefícios. Muda completamente a vida da pessoa. Então, todo o apoio ao ensino profissionalizante no estado de São Paulo através das ETECs e das FATECs. Estamos conversando com o candidato a governador pelo PSDB, governador de São Paulo, João Dória Júnior. Próxima pergunta é sobre o agronegócio. Também será prioridade aí na sua gestão? Produtores rurais reclamam muito das dificuldades no setor, também de invasões de terras, que geralmente ficam impunes. João. Milton, sim, é prioridade também. O agronegócio, Milton, foi o único setor que apresentou crescimento efetivo na economia brasileira. 13% em 2017, para um país cuja economia não cresceu 1%. Ora, nós temos que apoiar o agronegócio, as cooperativas, o pequeno, médio e grande produtor e facilitar a vida dessas pessoas que ajudam a manter o agronegócio no protagonismo da economia brasileira.
Eu já me referi, quando falei sobre segurança pública, que vamos ter uma política muito mais ativa na proteção das terras para evitar invasões. Nós não vamos admitir invasões para depois ficar negociando com José Rainha, MTST e outros movimentos ilegais, ilegítimos, de bandidos, eu quero deixar claro. Para mim, esses movimentos não são legitimados por nada. Quem invade propriedade alheia e toma posse de propriedade alheia não é gente do bem, é gente do mal. São bandidos, devem ser tratados como tal. E nós temos que evitar invasões e orientar a Polícia Militar do Estado de São Paulo nesse sentido e utilizar os drones também como sistema de policiamento preventivo e monitoramento das áreas passíveis de invasão para que possamos evitar a invasão. E todo o apoio à pesquisa também, Milton, é muito importante. Onde houve a evolução da pesquisa, e no caso de Campinas, mais especificamente, o Instituto Agronômico, que já é uma referência, será ainda mais. Nós vamos apoiar financeira, economicamente e cientificamente para que ele possa produzir ainda mais estudos de aprimoramento para o setor de água. O Instituto Agronômico tem 131 anos. A ESALCA, a escola essa de Queiroz, também aqui no interior do estado de São Paulo, será valorizada da mesma maneira pelos estudos e pelo aprofundamento científico no aprimoramento do agro. O agro também terá um apoio intenso em sistemas de financiamento. Você sabe que a grande base do agro brasileiro, e especificamente em São Paulo, Milton, são as cooperativas. O cooperativismo vai muito bem, funciona muito bem. Todos ajudam todos ganham. É um sistema impecável, aliás, exemplar. O Brasil recebe, inclusive, elogios internacionais pelo sistema de cooperativismo que aqui existe. E São Paulo tem o melhor cooperativismo do país também. Então, temos que apoiar o cooperativismo, viabilizar fontes de financiamento através da Desenvolve SP, pleitear para que o BNDES também ajude nesse financiamento, e os bancos sociais, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. E, por último, estradas vicinais, Milton. Você ainda não me perguntou, mas certamente devia estar aí na sua pauta. Incentivar a recuperação e o asfaltamento de estradas vicinais no estado de São Paulo. Vamos relançar o projeto Pró-Vicinal, que já foi feito no passado e infelizmente foi interrompido, para a recuperação das estradas vicinais importantíssimas para o escoamento da produção agrícola do estado de São Paulo, com mais eficiência, mais rapidez e menor custo. Crise hídrica agora, crise hídrica. Essa crise hídrica vem afetando, nossa região aqui em São Paulo, alguns locais já têm racionamento de água. Existe algum plano, caso o senhor seja eleito governador? Bem, nesse momento o governador é o governador do Partido Socialista Brasileiro, Márcio França. Ele é que tem que administrar a questão da crise hídrica neste momento. Espero que ela não exista para não penalizar as pessoas, mas essa é uma pergunta que você deve dirigir ao atual governador. Você sabe que em março de 2018, o Estado, com o governador Geraldo Alckmin, assinou o contrato para o início das obras da construção das barragens de Pedreira, o rio Jaguari, e duas pontes, do rio Camanducaia, aí em Amparo, na região metropolitana de Campinas. Os novos reservatórios no sistema Cantareira vão criar uma reserva hídrica estratégica para essa bacia, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, beneficiando 5,5 milhões de habitantes e 23 cidades desta região. É um investimento muito grande do governo do estado, são 427 milhões e uma duração prevista de 30 meses. As obras devem terminar ao final de 2020, mas o governo do estado de São Paulo deve tomar medidas preventivas, porque infelizmente as chuvas não vieram neste período de inverno. Aqui mesmo na capital de São Paulo, ontem, anteontem, foram as primeiras chuvas depois de 45 dias, sem chuva nenhuma na capital paulista. E várias regiões do estado já estão começando a sofrer uma baixa considerável das suas reservas. E a região de Campinas já viveu no passado recente uma situação muito, eu diria, quase que dramática de falta de água. É importante que os prefeitos da região metropolitana se reúnam com o atual governador Márcio França e estabeleçam com ele medidas, seja de economia de água, seja das medidas alternativas na eventual falta de água para a população.
O senhor que era o prefeito de São Paulo, eu quero saber de alguns programas municipais que o senhor aplicou na Prefeitura de São Paulo, se alguns programas aplicados lá, caso eleito governador, o senhor leva também para o governo do Estado. Sim, vamos fazer isso sim, Milton. Na área de segurança, eu já mencionei, sim. São Paulo evoluiu muito com a sua Guarda Civil Metropolitana, o investimento que fizemos, inclusive com doações do setor privado, para a GCM, a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. É a guarda mais bem municiada de armas de última geração do Brasil. Das guardas municipais, nenhuma outra tem armamentos e treinamento de tanta qualidade quanto a Guarda Civil Metropolitana da capital paulista. Então, exemplos como o Dronepol, exemplos do City Câmeras, que é o monitoramento de câmeras, são exemplos positivos de São Paulo que nós vamos levar para a segurança pública do interior. Na área da saúde, o projeto do Corujão da Saúde, que foi um grande sucesso aqui em São Paulo, utilizando hospitais privados para a realização de exames de imagem, Milton. São aquelas radiografias, tomografias, ultrassonografias, são exames simples e rápidos, só que quando nós assumimos aqui em janeiro de 2017, o PT havia deixado 476 mil pessoas na espera, com 2 anos e meio aguardando para fazer exames básicos de 15 minutos de imagem. Nós conveniamos hospitais privados, 44 hospitais privados, Milton, e utilizamos os horários de baixa utilização das salas de exame, depois das 19 horas, porque os hospitais operam 24 horas. Você sabe, os ouvintes da PAN também. Os técnicos estão lá, os equipamentos já estão amortizados, já foram pagos, o ar-condicionado está funcionando, a energia elétrica ligada, só que sem pacientes. Nós falamos com os hospitais, os dirigentes dos hospitais, mostramos a eles que um gesto de solidariedade com a cidade e com a prefeitura seria bem-vindo e, além disso, mesmo recebendo pela tabela SUS, cujo valor é bem mais baixo do que pagam os planos de saúde, era melhor ter pacientes e receber do que ter as salas vazias com os custos já amortizados. Resultado, convencemos os 44 hospitais que passaram a fazer exames e o resultado disso, Milton, foi que em 83 dias, menos de 3 meses, nós zeramos o déficit naquele momento de 476 mil pessoas que aguardavam para fazer exames. Então, o Corujão da Saúde é um bom programa para cidades da envergadura de Campinas, que tem uma rede privada boa de hospitais, e outras também, cidades de maior envergadura no estado de São Paulo. Igualmente, o remédio rápido, um novo sistema de logística para permitir que os remédios comprados para a população de baixa renda ou de desempregados cheguem o mais rápido possível nas farmácias das UBSs e das AMAs, evitando, inclusive, que você tenha que depois destruir medicamentos pela falta de validade no prazo desses medicamentos. Quanto mais rápido você distribui e melhor você tem o estoque necessário para essa população de baixa renda, Milton, que depende dos medicamentos de uso contínuo para terem a preservação da sua saúde. E na educação, para não alongar mais na resposta, atuar no apoio aos programas das creches das prefeituras municipais, como fizemos aqui em São Paulo com nossa creche, onde nós criamos condições para 42 mil novas vagas de creche na capital paulista, um programa vitorioso, uma opção determinada por mim como prefeito da capital de São Paulo para incentivar e ampliar as vagas para as creches. E zeramos a fila da pré-escola também. Depois de 12 anos, não há mais nenhuma criança na faixa de 4, 5, 6 anos fora da pré-escola na capital paulista. Nós pretendemos também ajudar as prefeituras do interior a chegarem exatamente nesse índice zero de déficit na pré-escola, Milton. Vamos falar um pouquinho da campanha, João, porque o senhor é líder nas pesquisas, né? A maioria das pesquisas o senhor é líder, né? Nessas pesquisas, nessa corrida ao cargo de governador de São Paulo. E aí o senhor vai ser alvo de muitas críticas e principalmente nos debates. O senhor está preparado, vai comparecer aos debates? Milton, eu fui educado por um nordestino. Meu pai era baiano de nascimento e por uma guerreira. Minha mãe nasceu aqui em São Paulo, mas era uma mãe guerreira. Que zelou pelos seus filhos na fase mais dura da nossa vida, com muita dificuldade financeira, dificuldade de todas as ordens, e foi educado para ser corajoso e fazer os enfrentamentos necessários na minha vida. Aliás, venci como empresário, primeiro como funcionário, começando modestamente como assalariado aos 13 anos de idade, e cheguei a um nível de respeitabilidade empresarial exatamente por ser eficiente, honesto e corajoso. Portanto, Milton, participarei de todos os debates
E os adversários não terão moleza. Eu sei que todos virão em cima de mim, até porque nós estamos liderando as pesquisas, Milton. Há 4 meses que nós mantemos essa liderança de todas as pesquisas, até as pesquisas fajutas aí do Márcio França, ele tem que admitir que nós lideramos. Até as que ele paga para fazer, para melhorar a posição dele, nós estamos liderando. Então, vamos enfrentar todos os debates com altivez, com firmeza. Quero tratar de programas. Enquanto os adversários vão ficar me atacando, eu ficarei promovendo, falando e defendendo programas para a população, principalmente a população mais humilde, a que mais precisa de ação do Estado. É nisso que eu vou me concentrar. Sua mensagem agora aos nossos ouvintes da região de Campinas que estão nos acompanhando nos 1230 da PAN News. Milton, primeiro um agradecimento a você, à direção da Rádio Jovem Pan em Campinas, ao Jornal da Jovem Pan, é a rádio de maior audiência no Brasil, o melhor sistema de radiojornalismo do país. Não estou aqui desmerecendo nenhum outro sistema, que também há bons competidores dentro desse setor, mas a Jovem Pan é líder há muitos anos no radiojornalismo em todo o Brasil e não é diferente na região metropolitana de Campinas, e as 1230 da Jovem Pan News em Campinas refletem exatamente essa liderança. E dizer a você e aos seus ouvintes, da região metropolitana de Campinas, que levarei para o governo do Estado de São Paulo, sendo eleito no próximo dia 7 de outubro, eficiência, inovação e transparência. Eu construí toda a minha vida com decência, com trabalho, com honestidade, tenho muito orgulho disso, e quero fazer o mesmo no âmbito do governo do Estado de São Paulo. Aquilo que fiz na prefeitura da capital paulista, e agora indo para o sacrifício, deixei o 3º cargo da República. Não é fácil você deixar a prefeitura de São Paulo para disputar o governo de São Paulo. Mas é necessário para que São Paulo continue a crescer. A base econômica e social do país está no Estado de São Paulo, Milton. E não é dos paulistas, é dos brasileiros que vivem aqui em São Paulo. Eu, durante 15 meses como prefeito, abri mão do meu salário, era obrigado a receber, recebia de manhã, todo dia 30, no mesmo dia à tarde, doava para instituições do terceiro setor, indicadas pela secretária de Cidadania e Direitos Humanos. Farei o mesmo à frente do governo do Estado, e não estou falando isso para pedir votos e nem para influenciar eleitores, farei porque posso, tenho um padrão de vida que eu conquistei, portanto eu não dependo da política, não sou político, não quero dinheiro da política, nem mesmo do meu salário, eu quero servir e poder olhar nos olhos dos meus filhos, da minha esposa e dizer, olha, seu pai e Bia, minha esposa, fez o que poderia ser feito, com honestidade, com decência, para melhorar a condição de vida dos mais pobres, dos mais humildes, para facilitar a vida dos empreendedores, empresários que querem menos burocracia, um regime mais liberal, para poderem crescer, gerando empregos e pagando seus impostos. Esperem de mim um inovador, com decência, com competência e com a destreza de um administrador privado. É isso que eu pretendo ser à frente do governo do Estado de São Paulo, Milton. Ouvimos o candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB, João Dória Júnior. Milton Bardelli, especial para a Jovem Pan News Campinas. Jovem Pan News. Hashtag partiu pra cima. Jovem Pan.